salinha do nosso berçário, ok? Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, capítulo de número 9, para lermos hoje do verso 1 até o verso de número 6. Eclesiastes 9, do verso 1 ao verso 6. Livro do Eclesiastes, capítulo 9, do verso 1 ao verso 6. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo isto lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus de graça e misericórdia, nós bendizemos o Teu nome, pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, recebendo, ó Deus, da Tua presença, por meio da Tua palavra, para os nossos corações. Pedimos que o Senhor trate com as nossas necessidades por meio dessa palavra, que ela seja aplicada aos nossos corações e que ela produza vida em nós para a glória do Teu santo nome. É o que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Há uma história que conta um pequeno diálogo entre um paciente e o seu médico cirurgião, né? Enquanto esse paciente se preparava para uma séria cirurgia. Ele chega para o médico e diz assim: doutor, eu vou sobreviver a esta operação arriscada? O médico então se vira para ele e diz assim: sim, eu estou absolutamente certo de que você sobreviverá a essa cirurgia. Não muito convencido da resposta do médico, o paciente então pergunta para ele: mas como é que o senhor pode ter tanta certeza que eu vou sobreviver a essa cirurgia? O médico então responde: simples. 9 em cada 10 pacientes que se submetem a essa cirurgia morrem. E ontem, o 9º paciente morreu. Então, eu estou absolutamente certo que você sobreviverá a essa
cirurgia. Eu penso comigo que o paciente não saiu de lá muito certo, muito animado, né, com as respostas do seu médico, né, em face das incertezas que ele mesmo sabe que ocorrem na vida de quem se presta a um tratamento como aquele. É interessante quando nós consideramos a vida. Ela nos oferece, né, razões, certezas, né, para sermos otimistas com relação a ela? Ou será que as incertezas que a vida se apresenta a nós, na realidade nos fornece força para agirmos de forma pessimista? A grande verdade é que viver, como eu tenho dito a vocês, não apenas hoje, mas há algum tempo, é uma experiência extremamente difícil, né, para todo ser humano debaixo do sol, porque a nossa vida ela é marcada por certezas e incertezas. E o pregador do Eclesiastes, né, sabe muito bem disso. Ele prossegue com as suas observações sobre o que é a vida debaixo do sol. Qual é o significado, qual é o sentido para nós que vivemos nesse mundo? Se nós temos mais razões para nos alegrarmos, para termos certeza, ou se nós simplesmente, né, temos mais razões para caminharmos de forma triste, né, diante das incertezas da vida. Na semana passada, enquanto nós estávamos aqui tratando do capítulo 8, no final do capítulo, nos versos 16 e 17, nós vimos aqui que o pregador, ele se rende diante, né, da incompreensão dos planos e dos propósitos de Deus no mundo. Ele diz assim: olha, é impossível para nós compreendermos, conhecermos como é a vida na sua exaustão neste mundo. Como é que ela acontece plenamente? Porque nós só podemos conhecer aquilo que Deus nos revela. E ninguém, absolutamente ninguém, pode saber inteiramente o que se passa nessa vida debaixo do sol. Interessante porque ele está caminhando para o final da sua pesquisa, o final da sua busca, iniciada lá no princípio do livro, e a busca dele parece que não está terminando da forma como ele esperava, ou como nós esperamos que ela terminasse. Ele não chegou, ou não está chegando lá, com todas as respostas para as suas questões, para as suas dúvidas. Esse pregador ainda continua lutando com o problema da vida debaixo do sol. E ele vai caminhando para o final, né, com mais perguntas e com menos respostas daquelas que ele julgaria que chegaria, né? É interessante. As perguntas não desaparecem à medida que ele caminha para o fim, e as respostas não são todas elas como ele julgava e como nós julgamos que elas aparecem na nossa vida. Mas não é assim que a vida cristã funciona. A vida cristã não se trata daquilo que nós compreendemos no final de todas as coisas, mas ela se trata ou trata também de como nós somos transformados ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada nessa vida debaixo do sol, de como nós trilhamos entre perguntas e respostas, entre certezas e incertezas, sendo desafiados a confiar em Deus em todo o tempo. Por isso que Salomão ele está caminhando para o final, né, da sua pesquisa, um tanto quanto frustrado do ponto de vista filosófico. Algumas pessoas esperam, né, que em determinados momentos da sua vida
todas as suas respostas, a respeito de tudo que elas pensam, que elas imaginam, estejam disponível à sua vida. E quando elas não conseguem obter todas essas respostas, na maioria das vezes essas pessoas se irritam com a própria vida, as pessoas se irritam com Deus por causa daquilo que está acontecendo na sua vida ou que não está acontecendo na sua vida. Mas o pregador está dizendo a nós que a sabedoria consiste justamente em humildemente reconhecermos que nós não somos capazes de compreender tudo o que acontece nesta vida debaixo do sol. O filósofo inglês Francis Bacon disse certa vez que nós não devemos rebaixar ou submeter os mistérios de Deus à nossa razão, à nossa compreensão. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que ao invés de reduzirmos os mistérios, de submetermos os mistérios, nós devemos elevar os nossos corações para adorar a Deus diante da nossa finitude, diante da nossa limitação. O apóstolo Paulo faz isso. Escrevendo em Romanos capítulo 11, do verso 33 ao verso 34, ele diz assim: ó profundidade do conhecimento, ó riqueza da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem compreendeu a mente de Deus? Paulo não está frustrado, mas ele adora ao Senhor quando ele eleva o seu coração, para reconhecer a sua limitação diante dos planos e dos propósitos de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos frustrar com aquilo que nós não sabemos, com aquilo que nós não compreendemos, a respeito da vida debaixo do sol. Mas ao invés disso, nos apegarmos às certezas que Deus nos dá em meio a isso tudo. E é justamente sobre essas certezas, duas certezas, que nós temos nesse texto que o pregador trata para nós, porque elas não são certezas simples como nós imaginamos, elas são certezas que florescem em meio a incertezas. A primeira delas, ele diz assim: tudo está nas mãos de Deus. Olha o verso 1 até o verso de número 3. Ele diz assim: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe um homem. Tudo isso lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, e nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. O pregador diz: tudo isso que eu considerei até agora, que eu apliquei o meu coração, a gama de assuntos que eu tratei sobre a existência humana, sobre o significado da vida debaixo do sol. Sabe a que conclusão eu chego? Tudo está sob o controle de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Esse pregador luta. Esse pregador se debateu com uma série de coisas, mas ele diz assim: o que me consola é saber que tudo está sob o controle de Deus. Parece
uma afirmação tão óbvia, né? Se nós considerarmos que, como crentes, a gente vê por aí que hashtag nas mãos de Deus, hashtag Deus no comando, é a coisa que os crentes mais gostam nas redes sociais, né? Assim, olha, Deus no comando, estou nas mãos de Deus. Nós gostamos dessas afirmações, né, óbvias, nessas afirmações que, de certo sentido, revelam para nós a certeza do controle de Deus. Mas o pregador está dizendo o seguinte: menos. Vamos ter um pouco mais de cuidado quando nós observamos essa certeza. Ele já havia dito sobre a soberania de Deus no princípio do seu livro, quando iniciou a sua busca. Mas ele volta agora ao final e ele diz assim, olha, em meio à tristeza, em meio à frustração, ele diz assim, nada está no nosso controle. E sabe o que é que isso significa? Não é hashtag nas mãos de Deus e nem tampouco hashtag Deus no comando, mas é saber que nesse mundo debaixo do sol, nós somos jogados em um mar de incertezas. E o desafio desse mar de incertezas é não perder a perspectiva da soberania de Deus em todas as coisas. Ele diz assim, tudo está no controle de Deus, todos estão sobre as mãos de Deus. Não é essa a questão, mas a questão é saber o que significa estar nas mãos do Senhor, porque ele continua e diz assim, o que é, se é amor ou se é ódio que está na sua espera, não sabe o homem, tudo isso está oculto no futuro. Nós estamos nas mãos de Deus. Para o cristão, essa é uma imagem de consolo, é uma imagem de segurança. Mas a princípio, não é de consolo, não é de segurança que o pregador está falando, mas ele está dizendo que na sua luta para compreender o que Deus estava fazendo no mundo, nós não sabemos o que a vida nos reserva, porque a vida é extremamente incerta. Então, considerar que tudo está nas mãos do Senhor não é a chave, mas perguntar, será que você sabe se a mão do Senhor é contra você ou se a mão do Senhor é a favor de você? Você pode dizer? Porque tudo está nas mãos de Deus. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso de número 31 da sua epístola, diz assim, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Tudo está nas mãos de Deus, essa não é a questão. Mas o pregador está dizendo o seguinte, mas será que você sabe se a mão do Senhor é a favor ou se ela é contra você? Porque nesse mundo, aparentemente, nós não sabemos considerar essas coisas. Vocês se lembram que nós vimos até agora, né, vindo aqui do capítulo 6 do livro do Eclesiastes, que o pregador viu que há uma prosperidade que vem da mão do Senhor, mas que nós devemos nos perguntar para que essa prosperidade vem, porque naquele contexto, aquela prosperidade não é uma bênção, é uma maldição, mas vem na mão de Deus. Da mesma forma, ele começa o capítulo 7 do seu livro dizendo o seguinte, há uma aflição que também vem da mão do Senhor. Mas essa aflição não é para o nosso mal, essa aflição é para o nosso bem. Então percebam que não é fácil distinguir nesta vida debaixo do sol, aparentemente olhando para as circunstâncias.
se a mão do Senhor é contra nós ou se a mão do Senhor é a nosso favor. Por quê? Porque Deus trata todos absolutamente iguais. Deus não favorece pessoas nesse sentido, não? O pregador diz assim, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que cultua quanto ao que não cultua, tanto ao que jura como ao que não jura. Debaixo do sol, a vida é assim. Quem dera poderia ser diferente, né? Você fala assim, eu temo a Deus, então eu adoro ao Senhor, então eu estou livre de todas as dificuldades. A mão do Senhor é a meu favor. Eu não adoeço, as pessoas da minha casa não morrem, né? Nós não passamos privações materiais, financeiras. Tudo está a nosso favor. A mão do Senhor é a nosso favor. O pregador diz, não é assim que Deus trabalha. As coisas não funcionam assim. Prosperidade vem do Senhor, aflição vem do Senhor. Mas há uma prosperidade que é maldita, há uma aflição que é bendita, mas há também uma prosperidade que é sinal do favor de Deus, e há uma aflição que é também tratamento de Deus para os nossos pecados. Ou seja, debaixo do sol, aparentemente, considerando a vida, nós não sabemos se Deus é por nós ou se Deus é contra nós. Quantas vezes a gente comete essa indiscrição quando nós julgamos a vida dos outros pela aparência, né? Você fala assim, está acontecendo isso com fulano, está acontecendo aquilo outro com cicrano, é a mão do Senhor. É claro que é a mão do Senhor, mas o pregador está dizendo o seguinte, mas debaixo do sol, nós não podemos ser tão prontos, né, a tratar as coisas sem percebê-las com sabedoria, porque se assim o fizermos, nós estamos, né, enveredando por caminhos que não são os caminhos do Senhor. Ele está dizendo a nós que crermos nas mãos do Senhor, no controle de Deus sobre todas as coisas, não nos dá garantia que a vida não nos trará dificuldades, que não nos trará incertezas. Mas o pregador está dizendo que crer nas mãos do Senhor em tudo traz a certeza de que Deus está envolvido em tudo que existe no mundo, nessa vida debaixo do sol, e que nós podemos confiar nele, que bem sucede aqueles que temem o seu nome. E é aqui o desafio da sabedoria, né? Descansar, confiar, crer que Deus é um Deus que controla todas as coisas e que faz o bem àqueles que temem o seu santo nome. Porque o pregador diz assim, porque o coração do homem é um coração cheio de maldade e nele há desvarios enquanto vivem. Ou seja, o pecado é loucura, mas crer que a nossa vida é uma vida conduzida por Deus passo a passo e descansar nisso, né? É crer no envolvimento de Deus em todas as coisas. Essa é a certeza que nós temos. Em meio a não saber o que a vida nos trará, nós cremos que Deus está envolvido em tudo que há na nossa vida e que bem sucede àqueles que temem o seu nome. A segunda certeza que o pregador traz para nós nesse texto, né? Em meio a também a incertezas da vida, está aí no verso 4 até o verso 6, quando ele fala da certeza da morte. Ele diz assim, ainda no final do verso 3, depois rumo aos mortos, para aquele que está entre os vivos, a esperança.
porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O que o pregador faz nessa parte das Escrituras? Ele nos confronta com a nossa mortalidade. Essa não é a primeira vez que o pregador, que o Eclesiastes falou sobre a morte. Ele vem falando isso ao longo da sua busca, da sua pesquisa. Ele não vai parar aqui. Ainda antes de finalizar o livro, ele vai falar sobre morte. Mas ele diz assim, olha, em meio a este mundo de incertezas, nós não apenas estamos certos que Deus se envolve em tudo que há no mundo e que nós confiamos na mão dele, mas nós precisamos nos lembrar que a nossa morte, ou a morte, ela é inevitável. Sabe qual é a taxa de mortalidade? Sabe? 100%. Ninguém escapa da morte. Parece, mais uma vez, né, que o pregador está sendo óbvio demais nas suas avaliações, nas suas afirmações, mas ele está considerando o que o problema da morte é, né, nessa vida debaixo do sol. Me lembro de ter citado para vocês aqui em uma das nossas pregações uma frase muito curiosa de Woody Allen, né? o autor, o diretor de cinema Woody Allen. Woody Allen disse certa vez o seguinte, olha, eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando ela chegar. Que quadro sombrio é o quadro da morte para os homens nessa vida debaixo do sol. Conta-se que um político americano, um bom político, foi eleito para um mandado lá no seu estado como senador, e no final do primeiro mandato dele, único mandato dele, ele não foi reeleito, apesar de ser um bom político. E no discurso de despedida dele, ele usou assim a seguinte frase: eu sabia que esse dia chegaria, mas eu não pensei que ele fosse tão rápido. É a morte, não é? Todos nós sabemos que ela vem, que ela é inevitável, mas nem sempre nós nos lembramos que ela é rápida, que ela se apresenta a nós, né, na hora, no momento que nós não esperamos. É por isso que o pregador está se utilizando aqui de um provérbio, né, muito popular dos seus dias, que ele já usou no livro dos provérbios para considerar essa certeza para a nossa vida em meio às incertezas da vida. Ele diz assim: melhor é o cão vivo do que o leão morto. Às vezes nós não consideramos o peso, né, desse provérbio, porque nós vivemos em um contexto diferente, né, do contexto dos israelitas, dos dias do pregador. Mas os cães não eram animais de estimação em Israel do mundo antigo. Os cães eram animais sujos, eram animais que viviam nos lixões, nos monturos, eram carniceiros. Eles não são os animais que com os quais nós convivemos, com os quais nós temos, né, o nosso cotidiano aí de vida. Nós vivemos tempos tão estranhos, né, que uma música que há alguns anos, algumas décadas, era um sinônimo de desprezo aí na boemia aí, né, da música popular, chamada música brega popular, em que o sujeito dizia o seguinte: olha, eu não sou cachorro não, para viver tão humilhado.
Tem muita gente que gostaria de ter uma vida de cachorro hoje, nos nossos dias, né? Porque tem muito cão que vive muito melhor do que gente. Mas não é esse o contexto em que o pregador está chamando a nossa atenção. Ele está dizendo o seguinte: olha, ainda que o cão seja esse animal desprezível, que seja esse animal vadio, sem valor, ele vivo é melhor do que um animal nobre morto. O que o pregador está chamando a nossa atenção para esse problema da mortalidade? Ele diz assim: viver é melhor do que morrer. A vida, ainda que seja uma vida mais simples, é melhor do que a outra opção, que é a morte. E considerem o que ele está dizendo sobre o mundo dos mortos na sua perspectiva, né? Quando ele diz assim que aquele mundo, ele não está considerando, né, a vida depois desse mundo, mas debaixo do sol ele diz assim: os mortos, né, trazem, a morte traz ignorância, a morte traz perda irreparável, a morte traz esquecimento. Irmãos, quando nós refletimos sobre as pessoas que nós amamos e que partiram pela morte, quanta dor essa consideração traz para nós, porque é perda de sentimento, de alegria, de companhia. O pregador está dizendo o seguinte: a morte traz isso, traz perda irreparável, traz esquecimento, traz ignorância. Mas considerem que a vida é melhor do que a morte. Sabe por quê? Porque a vida traz esperança. Então, a morte, nesse contexto aqui, nos ensina a viver com esperança. Que esperança é essa que o pregador está chamando a nossa atenção? Olha aí para o verso 4, ele diz assim: há esperança para os vivos. Sabe por quê? Verso de número 5. Porque os vivos sabem o quê? Que hão de morrer. Não parece ser uma esperança muito consoladora, né? Ele diz assim: é melhor estar vivo do que estar morto. Sabe por quê? Porque o vivo sabe que vai morrer. Parece que não há muito consolo, né, no que o pregador está dizendo. Mas ele está dizendo o seguinte: considerando da perspectiva bíblica, a brevidade da vida, é que importa que a nossa vida antes da morte seja uma vida bem investida. Quando nós estamos vivos, há esperança de que os nossos caminhos sejam mudados, de que a nossa sorte seja mudada, de que as circunstâncias da nossa vida, né, possam ser transformadas. E parece que não é isso que está no contexto, né, da nossa vida, da nossa experiência debaixo do sol em relação à morte. Lá em casa, de vez em quando, a gente assiste os mesmos desenhos lá, os meninos assistem os mesmos desenhos, né? E um dos desenhos que eles gostam muito é o Rei Leão. O Rei Leão é muito legal, mas tem tanta mentira no Rei Leão, né? E uma das coisas mais interessantes lá e mentirosa é a música que se canta no Rei Leão, né? Porque ele fala assim: olha, nós estamos no ciclo interminável da vida. Tudo faz parte desse ciclo, inclusive a morte. Essa mesma mentira que Hollywood conta, né, para as nossas crianças e conta também para nós adultos. Quem já viu um filme chamado Forrest Gump, o contador de história, num determinado momento lá o Forrest Gump faz a seguinte afirmação: a morte faz parte da vida. Morrer faz parte da vida. O pregador diz: não. A morte não faz parte da vida. A morte é maldição de Deus sobre o pecado, sobre a rebelião moral nessa vida debaixo do sol. Então ele diz assim: olha,
Se você está vivo, considere que você vai morrer. E o que a morte significa para você, para mim e para nós? Um pregador inglês chamado David Watson conta em uma das suas pregações uma experiência que ele teve com um jovem estudante de medicina, né, que um dia o procurou desesperado quando esse jovem, né, na aula lá, foi obrigado a dissecar o seu primeiro cadáver. E aquele moço contou ao pastor, ao pregador, que sensação horrorosa, porque enquanto ele estava abrindo aqueles tecidos humanos mortos e vendo os órgãos, ele se perguntava, mas é só isso a vida? Não tem mais nada além disso? E às vezes nós estamos ouvindo essas questões, considerando essas questões que são abafadas por uma visão mentirosa da vida e da morte nesse mundo debaixo do sol. Quando as pessoas dizem assim, olha, a morte faz parte da vida, o pregador diz, não, é melhor estar vivo do que estar morto. Porque quando nós estamos vivos, há esperança para nós, sobre o sentido, sobre o significado da vida. São essas as certezas, né, que nós temos em meio às incertezas da vida, que mesmo não sabendo o que a vida nos reserva, que todos nós temos o mesmo destino, não importa se somos bons ou maus, nós estamos debaixo das mesmas intempéries, das mesmas dificuldades. Mas o que nos consola é saber que Deus está envolvido na nossa vida, envolvido no mundo. Que temos a certeza de que o fim virá, de que a morte virá. Mas se nós não considerarmos que estando vivos há esperança para nós, do que importa considerar o sentido e o significado da vida neste mundo se Deus não estiver envolvido na equação? Eu quero terminar a minha pregação, a minha palavra para vocês nessa noite contando uma história real, né, sobre um personagem também do nosso mundo cultural, né, filosófico de alguns séculos atrás. Talvez você já tenha ouvido falar sobre um sujeito chamado Giacomo Casanova. Casanova era, né, um filósofo europeu muito envolvido em uma vida de promiscuidade. Tudo que se conta a respeito da vida dele, fala-se a respeito dos envolvimentos que ele garante ter tido com milhares de mulheres, enquanto esteve envolvido na sua busca por sentido, por significado, explorando os prazeres sensuais. Tem filmes sobre a vida de Casanova, mas o que as pessoas não sabem é que Giacomo Casanova não terminou a sua vida como um homem inveterado no pecado, na promiscuidade, mas os testemunhos que se contam a respeito dele é que ele se converteu, né, ao cristianismo no final da sua vida, e que as últimas palavras que saíram dos seus lábios foram as seguintes: eu vivi como um filósofo, morro como um cristão. Vivi como um filósofo, morro como um cristão. Quando nós consideramos as certezas e incertezas que nós temos nessa vida, a maior de todas as certezas que a Bíblia nos dá é que um dia Deus enviou o seu Filho a este mundo por nós, para trazer sentido e significado para as nossas vidas. É a condução dele que faz diferença na nossa existência. É o perdão dele que traz vida para a nossa vida. É a morte dele e a sua ressurreição que trazem esperança para nós
não apenas debaixo do sol, mas uma esperança para uma vida além do sol. Não importa se você é filósofo, se você, é o que imagina e intenciona ser da sua vida. A Bíblia diz que a única certeza e a única esperança que nós temos está no Evangelho de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador.